Monogatari Series é cheio de filosofias e usa seus personagens como alegorias para cada uma que queira apresentar. O que torna a série singular é que Nizu Izin, seu autor, é ousado em criar suas próprias filosofias, e isso só se potencializou com a direção autoral de Akiyuki Shinbo no anime. Dentre todas essas ideias, há uma que está presente na série desde o primeiro episódio. Olhar para o lado não resolve o problema, apenas faz com que ele suma momentaneamente e reapareça maior no futuro. Senji Ogahara Hitage possui uma dor vinda de uma experiência que é difícil de olhar, difícil de superar. Os 2 primeiros episódios de Bakemonogatari exploram o arco do caranguejo. A esquisitice que afeta a Senji Ogahara e faz com que ela tenha um peso muito abaixo do normal. Em vez de pesar 40 quilos, ela pesa 5. Quando a própria cai nos braços de Araragi, para ambos está claro que ela tentou se matar. E é pensando nisso que o protagonista tenta ajudá-la com o seu problema. Ele estava enganado. A maldição do caranguejo era apenas uma cereja no bolo. A garota foi dada pela sua própria mãe para um culto religioso sincretista. Foi alvo de uma tentativa de estupro e daí viu sua família ruir. O casamento dos pais, o dinheiro e a mãe. Tudo de uma hora para outra não estava mais lá. E de quem era a culpa? O pai sempre foi ausente. Foi omisso, mas difícil de acusar como um culpado. A mãe parece ser nossa vilã, mas ela sempre cuidou da Senji Ogahara. Viveu cada dia com preocupação sobre a menina que vivia doente. A doença da Senji Ogahara fazia com que a situação dela fosse muito delicada. A mãe gradualmente se socorreu na religião para ter um apoio. A nossa Gahara-san tinha a mãe para contar e aguentar tudo aquilo. E quem a mãe dela tinha? A fé cega começou levando o patrimônio e a riqueza da família, mas quem dera fosse a única coisa, pois levou a própria mãe também. A lavagem cerebral e a dependência foi tamanha que a própria filha foi dada como algum tipo de tributo religioso. É difícil para a nossa personagem culpar a própria mãe, então ela culpa a si mesma. Ela não apenas se culpa por ser doente, como também por não ter deixado o estupro ter se concretizado. Para Senji Ogahara, se ao menos isso tivesse acontecido, ela teria sua família. O que é uma reles maldição diante da dor de não ter mais a mãe, de ter sido quase estuprada, de ter perdido a união dos pais. Isso explica muito da personagem, como a sua personalidade ríspida e sarcástica. Atacar antes de ser atacado é uma defesa. Não confiar antes de ser traído é uma prevenção. A narrativa conduz Senji Ogahara pelo que ela se tornou, e não pelo que ela é, e vemos o seu real lado ao longo do anime. Quando salva por Araragi, ela o ameaça para que ele não conte a ninguém sobre a sua maldição. Mas não foi por isso. Ela o ameaçou para não espalhar a tentativa de suicídio. Ameaçar o Araragi é uma forma de evitar a divulgação da notícia e também impedir uma aproximação por parte dele. A Gahara-san é orgulhosa. Ela não quer piedade e que ninguém sinta dó dela. Mas isso não significa que ela não quer ser ajudada. É justamente o que Araragi faz, mesmo sob ameaça. É nesse momento que ela se apaixona por ele, apesar de não sabermos disso naquele momento. Araragi se pôs no lugar dela e a ajudou sem saber o seu passado traumático. A ajudou não por dó ou piedade, mas por humanidade. Isso para a personagem mais orgulhosa da série é de muito valor e mostra a real identidade de sua personalidade. Não importa se Araragi não é belo ou inteligente. O que importa é que ele a viu pelo que ela é e não pelo que ela se tornou. Atirou do fundo do poço sem fazer perguntas, sem jogá-la, sem pedir nada em troca. E isso também nos diz muito sobre o Araragi. Ainda que viva em sua própria melancolia,
Ele não sabe o coração sincero e bom que tem. E por viver ali, o nosso protagonista não quer saber do mundo melancólico de outras pessoas antes de ajudá-las. Há uma cena no segundo episódio que deixa a personalidade de ambos em conflito. Ela é usada até hoje como um ótimo exemplo de como usar o ecchi de forma relevante. Na cena, Senju Ogahara se troca diante de Araragi, provocando-o propositalmente. A cena parece ser gratuita, mas não é. Enquanto ela faz o seu momento ecchi, perceba que a sua personalidade sarcástica é colocada em prática para ofender o Araragi. Fazendo jus ao espaço que a ironia tem na sociedade, a sua ofensa é tão bem feita que nem o próprio entende muito bem se está sendo ofendido ou não. Isso é uma tática dela. Já sabíamos naquele momento que a Senju Ogahara estava começando a gostar do Araragi. Contudo, ela não é o tipo de personagem que expressa isso com palavras. Aliás, Monogatari é assim. Não se prenda ao que é dito. Perceba que os cenários e os gestos também se expressam. Ali, naquela cena, Ogahara se mostra nua para o Araragi como uma forma de mostrar que está gostando dele. De mostrar que está exposta e que ele é íntimo para ela. Naquela altura, a Senju Ogahara já sabia que o seu problema seria resolvido graças ao Araragi, e a situação se torna mais oportuna para testar melhor ele. Quando a vê nua, o personagem se desmonta e não consegue raciocinar direito, não consegue visualizar aquela cena como algo normal e se perde por completo. Isso é perfeito. Agora a Senju Ogahara pode atacá-lo no momento que ele está sem o seu escudo. Ela consegue. Vence a batalha e conquista o Araragi no mesmo nível que ele a conquistou. Agora, a Hitagi sente que não está devendo algo. Ela sente que estão em pé de igualdade. Como a Senju Ogahara foi abusada sexualmente na infância, isso a levou para uma grande depressão sobre si. Para ela, tudo que ela pode oferecer ao Araragi é o seu corpo, porque é isso que uma vez tentaram tomar a força dela. Como ela não consegue expressar o amor que sente e nem ser carinhosa, o melhor recurso empregado para ela é este. Bakemonogatari é sobre essas coisas. Um problema cotidiano ou um drama da vida elevado a uma discussão sobre ele, onde a alegoria será feita por esquisitices sobrenaturais. Caranguejos, caracóis, macacos, cobras ou gatas. O zoomorfismo é usado para representar personalidades. A Senju Ogahara é representada por um caranguejo, e isso não é gratuito. O caranguejo é um animal que se esconde em tocas no solo, que ele mesmo cava, afastado e mergulhado no seu próprio habitat. Ainda assim, é um animal ofensivo, que pode machucar com a sua garra quando incomodado. Exatamente como a Senju Ogahara, que afundou-se nos seus próprios problemas e não permitiu que ninguém a ajudasse com eles. Ela construiu uma toca social para se afastar, e é agressiva quando alguém tenta entrar nessa toca. Não é à toa que a ferramenta símbolo da Senju Ogahara é um grampeador, pois ela prende e machuca com uma garra de caranguejo. Você verá que o sobrenatural é uma metáfora, mas que isso não significa que ele não possui suas particularidades e a sua vida própria na mitologia da série. O zoomorfismo citado é repetido em quase todos os personagens, incrementado por algum problema a ser resolvido. Há arcos melhores que outros, é verdade. Há cenas de ecchi que são gratuitas e pontuações na história que só servem para agradar o meio otaku específico. Mas tudo isso não chega nem de perto a abalar a magnificência da obra. A grande verdade é que Monogatari Series é um compilado de material denso, mas que é mastigado de forma popular. E o resultado dessa mistura é algo que fica entre o aspecto cult e os elementos clichês da indústria. Existe uma guerra entre esses elementos para protagonizar o tempo de tela. Então vamos falar sobre a tela em Monogatari antes de explanar sobre os seus elementos na história. Foi em Bakemonogatari que Akiyuki Shinbou realmente foi para a boca das pessoas. Ele já mostrava o seu traço autoral em obras anteriores, e não estou negando isso. Mas estou ousado em dizer que Bakemonogatari foi o desafio à sua altura, para testar todas as suas habilidades de diretor. Niji Uesuin era o parceiro que ele tinha desejado para adaptar uma história. Na light novel da obra, tudo é conduzido em primeira pessoa pelo Araragi, mas no anime nem sempre vemos o personagem utilizar os seus pensamentos como uma ferramenta para se expressar sobre algo. Para isso, Shinbou substituiu a narração pelos seus cenários, que falam por si só. Substituiu pelas telas estáticas com letras em kanji. Não se preocupe, você não terá que pausar para ler. Aquilo é mais um recurso visual do que narrativo.
A dureza dessa narrativa no anime, contudo, causou estranheza para muitos. Somado a isso, tem o fato de que os arcos de Bakemonogatari estão sob uma história que já estava se desenrolando antes do anime começar. Isso afastou muitas pessoas, pela confusão. Shinbou acabou melhorando ao longo dos anos em ser mais receptível. A dica que eu dou é para não se preocupar com as perguntas não respondidas no início da obra. Todas elas serão solucionadas ao seu momento. Se foque no que está se desenrolando, sem um conceito prévio do que pensa do que está rolando ali. Deixe a direção do Shinbou te conduzir. Agora pensamos por quê? Por que Shinbou precisou adaptar Monogatari da forma que é? Ele poderia ter feito como incontáveis diretores e optado por contar apenas mais uma história linear. Mas não, ele escolheu brincar com a mídia audiovisual, brincar com o que está se passando na tela, com a coloração e os cenários. Precisamos entender qual é o estilo de direção de Shinbou. É verdade que ele é muito autoral, mas não é muito difícil ver em quais escolas de cinema ele se inspira. O neorrealismo italiano nasceu após a Segunda Guerra, resgatando o realismo com novos ares. Ali, o ponto determinante é fazer uma obra de ficção, no caso um filme, o mais próximo da realidade e rejeitar assim o que se distancia dela. Por outro lado, um movimento francês chamado realismo poético, que é um pouco anterior à guerra, fazia uma mistura de ficção com elementos sociais e cotidianos, para preencher o vácuo ficcional com o realismo. Alguns autores dizem até mesmo que o realismo poético francês não era apenas realista, mas pessimista, e que estava prevendo a derrota da França para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Sempre houve uma demanda natural e inconsistente dos espectadores para alcançar uma realidade ficcional ideal nos filmes. Até hoje escutamos o argumento: eu assisto animes, filmes, para fugir da minha realidade. Quando ocorreu a Grande Depressão Econômica de 1929, houve um impacto tremendo nas artes e a resposta dos franceses foi a escola do realismo poético. Antes, os temas sociais e econômicos eram pontuais, um azar individual, mas agora, com a crise, ele era uma problemática de números massivos e que afetava igualmente toda a sociedade. Era inviável não espalhá-lo mais nas artes com a importância que se devia. Foi aí que as artes expressaram o cotidiano realista e pessimista como algo importante para a ficção. E, juntando os dois movimentos, o neorrealismo italiano e o realismo poético francês, é que nasce o cinema de Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague se inspira em muito nos diretores autorais americanos, mas que tinham apelo com o público, como o Hitchcock. Não era porque o filme era muito autoral que ele precisava se afastar do público. Ele poderia ser autoral e realista, trazendo uma grande bilheteria, exatamente como Bakemonogatari busca ser, algo cult, mas popular, autoral, mas ainda best-seller. O primeiro conceito quebrado por essa nova escola foi os roteiros lineares, renovando a estrutura da narrativa. Não haveria mais um começo, meio e fim. Isso não era mais importante. O mais importante era como a montagem do filme acontecia, com o enquadramento, os cenários e a edição. Até o comportamento dos diretores precisava ser lastreado com a proposta da direção. Não sei se vocês perceberam, mas acabo de descrever como se monta a narrativa de Bakemonogatari. O contorcionismo dos personagens, as alterações nas suas aparências e até os seus diálogos, que a princípio possuem pouco sentido, estão caminhando juntos para um mesmo sentido, um sentido que só é entendido com o todo, e não sozinho. A Nouvelle Vague também enfatizava muito o papel do roteirista. Isso explica o excesso de alegorias visuais de escrita na tela. É como se Shinbou quisesse deixar bem claro que está adaptando um livro e que o verdadeiro dono daquela história é Nizu Izin, e não ele. Quem já leu as light novels de Monogatari e viu o anime, terá a estranha impressão de que a narrativa do anime e do livro são muito semelhantes. Parecem contar tudo com o mesmo passo e com a mesma narrativa. Ao mesmo tempo, a contemplação do dia a dia e dos problemas do cotidiano, marca da Nouvelle Vague, é o ponto central de Monogatari. Uma das críticas mais corriqueiras a essa escola é que há muitos filmes que não levam para lugar nenhum. É simplesmente mostrando a vida de uma pessoa, sem nada de interessante, sem nada que cative o espectador. Por isso surgiu mais tarde um conceito de roteiro que usava 2% da vida de uma pessoa para adaptá-la num filme, os 2% mais interessantes da vida dela. Isso faria com que ficasse muito mais chamativo e interessante olhar para aquela história, e não torná-la chata demais. Vejam que Monogatari pega um recorte da vida do Araragi, o final do seu ensino médio e o começo da sua vida adulta, no momento onde ele está iniciando um relacionamento, novas amizades e encontrando diversas esquisitices sobrenaturais.
Ou seja, estamos vendo os 2% mais interessantes da vida do Araragi. Eu entendo que há pessoas que num primeiro olhar se sentem deslocadas com a narrativa imposta pelo anime. Mas isso é muito mais porque você está acostumado com a forma mainstream de ver uma mídia de entretenimento. Uma forma menos extrema na mão autoral do diretor e mais convencionada dentro dos padrões que consideramos funcionais para as massas. Existe uma clássica briga dentro do cinema. O cinema autoral versus o cinema para a massa. Ambos possuem diferentes posições e escolas que pensam em algum lugar desses lados. Bakemonogatari é muito mais autoral que a maior parte das produções, e faz com que precisamos ir até a obra e não a obra vir até a gente. É estranho à primeira vista se alocar, mas se torna prazeroso e interessante ver como a narrativa caminha nesse formato. Comigo, ela funcionou, e é uma das marcas registradas da franquia. É o que eu sei que irei encontrar sempre que eu clico para assistir um episódio. Antes de voltarmos para a história em si e os seus personagens, eu quero falar de outros nomes que marcam a produção de Bakemonogatari. Aki Watanabe é quem deu um rosto a estes personagens, com um traço icônico e singular. Sabemos que a arte de Monogatari é um dos seus pontos mais convidativos. Ela reage ao que os personagens estão sentindo e é essencial para a imersão no ambiente. A estilização do traço de Watanabe permite que o famoso pescocinho da Shaft aconteça com facilidade, ao mesmo tempo que traz uma variedade de sentimentos para o rosto dos personagens. A trilha sonora do anime não é nenhuma produção de grandes compositores, mas Satoru Kosaki é suficiente para fazer uma imersão no ambiente da obra. Praticamente todas as OSTs originais de Bakemonogatari são voltadas para o ambiente, seja o mistério da rua ou a pacata escola. Não há nada contando com vozes de outros artistas, como no caso de Yoko Kanno, Yuki Kajiuri ou Hiryuki Sawano. Isso não é algo ruim, só é a forma com que escolheram conceber a trilha sonora do anime. E convenhamos que pela forma com que a Kyoko Kishiba usa o seu ambiente, é necessário uma trilha sonora que explore esse recurso. O grande problema de Monogatari é o uso apelativo do seu ecchi, usando-o de forma descarada para atrair o público otaku fanático. Não é incomum ver o Araragi tomando atitudes que não aparecem nada com a sua personalidade, apenas para que uma cena tosca e esquisita de fanservice aconteça, como levantar a Sada Nadeko sem razão alguma. É verdade que em alguns pontos o ecchi da obra busca conversar com algum conceito apresentado. É o caso da Hanekawa. A Hanekawa é uma garota tímida, medrosa e educada, mas então ela vira vítima da maldição da gata branca. Acontece que a Hanekawa perdeu os pais ainda criança e vive com estranhos que olham para ela como um fardo a ser sustentado. Isso resulta em diversos episódios de violência física e psicológica contra ela. Porém, ela nunca externalizou esse sofrimento. Ela faz acontecer a filosofia que mencionamos no início do vídeo, olhar para o lado e ignorar o problema. No seu caso, ela não tinha muitas opções, mas a Hanekawa continua do jeito que é, sem reclamar, sem responder aos episódios de violência, sem chorar. A maldição da gata branca acaba sendo uma salvação para ela, quando ela é possuída pelo espírito da maldição, que é exatamente o inverso da sua personalidade. E é aí que ela vira Black Hanekawa, onde a personagem vira sexy, ríspida, mal educada e ousada. Tudo que de fato a personagem queria ser. A Black Hanekawa busca vítimas para sugar a energia e assim aliviar o estresse da Hanekawa original, fazendo um ciclo. Ela sofre violência em casa, vira Black Hanekawa para se aliviar e depois volta a sofrer a violência. É claro que a sensualidade da Black Hanekawa é interessante para entender a mensagem sobre isso. A mensagem está sendo passada ao mesmo tempo que se física o espectador com o ecchi. Infelizmente, isso é o de menos no material da obra, já que ela flerta diversas vezes com a ideia do Araragi ser um Olicon e também com um possível incesto entre ele e suas irmãs. Mas os detalhes disso vamos conversar bem mais no vídeo sobre Nise Monogatari, já que ali foi o auge de tudo isso e a próxima temporada. Quando pensamos em um harem, imaginamos o clichê desse gênero. Imaginamos que as meninas simplesmente gostam do protagonista e vivem por ele. Suas personalidades existem para ele. Na série Monogatari não, ao menos em Baki. Primeiro que nenhuma das personagens possui algum sentimento pelo Araragi, e ele é claro em dizer que ama apenas a Senju Ogahara. Temos até consequências disso na história. A rejeição resulta em um conflito. Vocês já perceberam que até aqui, Monogatari explora as suas filosofias em problemáticas com as suas garotas, onde o Araragi funciona como alguém que auxilia as meninas nisso tudo. Essa é a forma como o roteiro caminha. Haverá algum problema com uma das meninas, o Araragi se envolverá e uma conclusão será dada àquilo. Muitas das vezes a conclusão não significa numa solução,
A obra é concisa em dizer que os problemas da vida nem sempre possuem uma fórmula solucionável, e é necessário todo um trabalho a longo prazo para melhorar essas situações. Algumas vezes é algo muito acima de nós, que não podemos mudar apenas com a nossa vontade. É o caso da Hanekawa, onde o seu problema é de longe o maior dessa primeira temporada, tanto que é com ele que concluímos o anime. Esse é o grande trunfo da série, explorar esses problemas com personagens complexos e, por isso, você deve entender o porquê os diálogos possuem uma imensa importância no anime. É a ferramenta mais usada para enfrentar a vida corriqueira hostil. Tudo serve para dizer que Bakemonogatari quer falar da vida de uma forma positiva, mas não irreal. Nem sempre a conclusão do arco será positiva e nem sempre o que pensamos ser positivos para nós é para os personagens. O choque entre sentimentos existe e é com ele que concluímos o arco final da primeira temporada. E bem, se você não assistiu Bakemonogatari ainda, eu peço que você clique no tempo que está aí na tela para pular os spoilers. Se você já assistiu, continua aqui comigo. Hanekawa se apaixonou pelo Araragi antes da Senjougahara, só que, diferente da garota de cabelo rosa, a Hanekawa já estava predisposta a gostar do Araragi. Ele fez ações por ela, mas nunca teve uma comunicação sentimental com a Hanekawa. O Araragi a viu apenas com um desejo sexual imaturo. Ele de fato não entendia algo mais sofisticado que isso, mas com a Senjougahara foi diferente. A hostilidade dela para com o Araragi destruiu qualquer eventual interesse sexual inicial. Diferente da garota gato, o Araragi pôde olhar os sentimentos verdadeiros da Senjougahara muito antes, e é isso que faz ele se apaixonar por ela. Enquanto ele possui dificuldades para ao menos entender o que se passa no coração da Hanekawa, ele já compreendeu toda a vida da Senjougahara num único dia. O último arco é um embate da rejeição que a Hanekawa sofreu, representada pela sua Black Hanekawa contra o Araragi. Nesse momento a direção do Shibou brilha, o cenário passa a simbolizar os sentimentos da Hanekawa, a escuridão iluminada por poucas lâmpadas que estão entrando em curto, exatamente como está o estado psicológico da Hanekawa. Só ali, Araragi entende um pouco mais sobre a sua amiga, e ele faz a difícil decisão de rejeitá-la. A cena fecha com chave de ouro a temporada, e mostra que a história dos dois personagens ainda terá muitos capítulos, mas define que não serão como amantes. Bakemonogatari é a primeira temporada de uma grande obra, que se comunica com o seu espectador de uma forma diferente, trazendo personagens complexos e suas histórias interessantes, tudo aliado a uma boa trilha sonora e uma arte magnífica. É com muito prazer que recomendo essa obra e aguardo vocês nos demais vídeos sobre a série. Claro, isso se vocês quiserem mais vídeos sobre Monogatari. E para que isso aconteça, eu preciso que você deixe um joinha nesse vídeo, assim eu sei que vocês estão interessados na franquia. Se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Estou aguardando os comentários de vocês para ler e agregar a minha crítica. Até a próxima.